Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Que bom ver você, Ronel. Deus que te abençoe, viu? Acho que a gente nem tinha se visto esse ano ainda, né? Exagerado. Deus que abençoe você, viu? É que eu viajei, que ele viajou. Não é que a gente deixou de vir à igreja, né? Glória a Deus. Deus que abençoe cada um de vocês. É muito bom estar aqui. Fui muito abençoado com a palavra, pastor Miro. Quantos foram abençoados? Que bom podermos ouvir a palavra de Deus. Estávamos desde sexta-feira, ontem também no CETOC com os pastores da cidade, os nossos pastores e também alguns pastores do estado. Estávamos em 135 pastores. Foi um tempo muito precioso de discipulado. Temos visto o agir de Deus sobre as nossas vidas e, como disse o pastor, não temos o que temer. Eu vejo que estamos num momento muito especial para a igreja na nossa nação, com todas as possibilidades de crescimento, frutificação e desfrutando das promessas de Deus. Deus vai cumprir toda promessa na sua vida, e aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Amém? A Bíblia diz que a nossa esperança no Senhor, ela não será frustrada. Se você tem depositado nele a sua esperança, se você tem depositado nele a sua confiança, a sua esperança, a sua confiança jamais será frustrada. Diga: eu creio. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 3 a seguir diz assim. Mateus 24, 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Versículo 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora, versículo 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Diga amém. Glória a Deus. Eu creio que o texto por si só, ele já basta. O tema da mensagem é: leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Quando alguém nos chama para uma conversa, dependendo quem nos chama, a gente fica até um pouco assim apreensivo. Você já ficou apreensivo quando alguém te chamou para uma conversa? Lógico que existem algumas chamadas para um bate-papo que não nos deixa nem um pouco apreensivo. Mas dependendo de quem liga para você e diz: olha, eu quero ter uma conversa com você, é possível que você fique um pouco apreensivo. Eu quero ter uma conversa com vocês, mas vocês não precisam ficar apreensivos. Queridos, a Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem que antes comunique aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada na terra sem que antes Ele comunique aos seus servos, os seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Todas as vezes que Deus foi intervir na terra, Ele falou com seus servos, Ele falou com seus profetas. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, ainda era o início, era o princípio, era o começo. Mesmo sendo o início e o começo, as coisas não estavam indo muito bem. Deus olhou para a terra e Ele encontrou muita iniquidade, muito pecado na terra. Quando a gente olha para o tempo presente, nós ficamos assombrados e assustados com todas as coisas que têm acontecido. Na verdade, o pecado e a iniquidade parece que tem se avolumado e se multiplicado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que os antepassados e que viveram há milênios, também eles tiveram o seu tempo de calamidade. E quando olhamos para o capítulo 6, a terra estava assim, corrompida. E o próprio Deus se expressa e Ele diz: eu estou arrependido de ter feito o homem. Eu fiz a minha imagem e semelhança. Então Ele vai derramar o juízo sobre a terra. Mas antes dele derramar o juízo sobre a terra, Ele encontrou um homem que achou graça diante dele. Este homem era Noé. E Deus vem a Noé e comunica a ele o propósito do juízo. Diz: mas contigo eu quero estabelecer uma aliança, e você vai ter livramento. Não apenas você, mas você e toda a sua casa. Mas Deus disse a ele, o incumbiu e deu a ele uma tarefa, para que ele construísse uma arca. E ele deu as medidas da arca. Não era uma construção qualquer, não era uma construção comum. Imagina você recebendo uma planta para construir um barco com mais de 120 metros de comprimento, mais de 20 metros de largura, mais de 12 metros de altura. Nos nossos dias, com toda a tecnologia que temos, todos os equipamentos disponíveis, muitos de nós, ou quem sabe todos nós, exceto alguns marceneiros ou construtores, ousaria essa empreitada. Eu não sei se você tem habilidade para trabalhar com madeira. Hoje nós temos muita madeira à disposição, e os lugares onde a gente pode comprar e adquirir para fazer as coisas mais simples ou mesmo as coisas mais complexas. Mas imagina Noé, como tirar tanta madeira? Não tinha motosserra, não tinha uma lâmina,
Imagina, eu fiquei pensando, e ontem falando com os pastores, a quantidade de prego que fora preciso para poder construir aquele negócio. Mas a Bíblia diz que Noé, ele deu crédito àquilo que Deus falou. Se Deus falou, mesmo que sendo aparentemente impossível acontecer, vai acontecer. Aquela obra não era obra para uma semana, não era obra para um mês, para 10 anos, para 20 anos, fora uma obra para mais de 100 anos. Eu fico imaginando os primeiros 10 anos de construção, aparentemente ainda não tinha acontecido nada, mas ele continua firme no propósito. Todas as coisas, todas as intervenções de Deus na terra, ele vem, ele comunica aos seus servos. Noé ousou acreditar, ele ousou construir aquela arca, para que ele e a sua casa tivessem um livramento. Quando nós olhamos para Abraão, interessante porque o pai de Abraão, Terá, no capítulo 11 de Gênesis, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir até a terra de Canaã, e a Bíblia diz que ele parou no meio do caminho e habitou em Harã. Ele não chegou até o propósito, ele parou no meio do caminho. Eles, nós não fomos chamados para começarmos uma jornada com Deus e pararmos no meio do caminho, estagnarmos no meio do caminho. O nosso alvo não é chegarmos em Harã e pararmos em Harã. O nosso alvo deve ser chegarmos em Canaã. O nosso alvo não é pararmos no meio do caminho e pararmos aqui nas coisas terrenas. O nosso alvo é chegarmos à eternidade. Amém? Nós estamos aqui como que de passagem, na edificação e na construção da nossa fé, para chegarmos aos céus. Deus vem a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Olha que isso é muito interessante, porque Abraão ele habitava no meio do seu povo. O lugar onde Abraão habitava era um lugar bom para se viver, mas aquele povo era tomado pela idolatria. Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele ousou fazer como Deus ordenou que ele fizesse. Ele deixou a sua terra, ele deixou a sua parentela, e ele foi para uma terra que ele nem sabia onde era. Deus ainda não tinha dado a ele o endereço da terra. Simplesmente Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele seguir a Deus muitas vezes requer renúncia até mesmo da própria família. Nós temos pessoas da igreja, jovens da nossa igreja, que se converteram, e os pais até hoje se opõem que eles sirvam a Deus. E eles ousaram entre Deus e os pais dizer: nós queremos Deus e vamos permanecer com Deus. Entre Deus e um amigo e um colega, prefira sempre Deus, mesmo que naquele momento aquela perda vá doer no seu coração, mas permaneça com Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E partiu Abraão, e ele foi em direção à terra de Canaã. Mas ele não vai só, ele leva consigo o seu sobrinho. Ele traz o seu sobrinho com ele, mas a ordem foi: deixa a parentela, deixa tudo para trás. E chegou um tempo em que ele teve que se apartar do sobrinho. O sobrinho olhou e escolheu as campinas do Jordão. Abraão disse: olha, pode escolher para onde você quiser ir. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão. Era o melhor lugar, era o lugar mais aprazível aos olhos. E ele vai morar nas regiões de Sodoma e Gomorra. Mal sabia ele que aquela terra era uma terra de pecado, terra de iniquidade. Ele faz uma escolha aparentemente boa, mas no fim vai se tornar o seu próprio cativeiro. Precisamos analisar e avaliar as nossas escolhas. Em que direção estamos caminhando? O que estamos construindo? O que estamos edificando? O legado que temos deixado para os nossos filhos? O legado que podemos deixar para os nossos filhos vai além do que casa, do que carro. O legado que podemos deixar para os nossos filhos é um legado do ensino, do fundamento da palavra de Deus. O que adianta os nossos filhos ganharem o mundo inteiro e perderem a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É muito importante, sabemos disso. E nós cremos no mover da prosperidade que Deus tem derramado sobre a igreja.
nesses últimos tempos na nação brasileira. E não apenas sobre a igreja, a nação brasileira passou por isso. Mas nós não estamos alienados para perceber e ver o que tem acontecido na nossa nação nesses últimos tempos. As estruturas da nossa nação estão sendo abaladas, na área da política, na área da economia, na área da saúde. Mas esse é um tempo maravilhoso e glorioso, porque nós podemos levantar as nossas cabeças para os céus, porque de lá vem o nosso socorro, de lá vem a nossa esperança e de lá vem a nossa resposta. Você pode dar um aplauso a Ele? Em todos os tempos, em todas as épocas, todas as vezes que Deus vai intervir na terra, Ele comunica aos seus servos, os profetas. Quando Deus olhou nos dias de Abraão, a terra estava novamente corrompida. Sodoma e Gomorra vivia a plenitude de pecado e iniquidade, e o juízo de Deus vai ser derramado sobre essas duas cidades. Deus vem a Abraão e disse assim: olha, eu não posso ocultar isso do meu servo Abraão. Então Deus vem a ele e compartilha com Abraão o plano de destruição de Sodoma e Gomorra. É chegado o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Abraão vai se apresentar diante de Deus como intercessor, porque Ló, o seu sobrinho, aquele que se havia separado dele, estava lá. E ele vai interceder diante de Deus. E se houver naquela cidade 50 justos, vai destruir a cidade, sendo que ali 50 justos? Deus diz: não, por causa dos 50 justos, eu não vou destruir então a cidade. Aí ele ousa falar mais uma vez com Deus: e se houver ali 45 justos? Ele vai intercedendo até chegar ao número de 10. Mas não havia 10, havia menos que 10. Mas a família de Ló vai ter a oportunidade de sair. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Queridos, a chamada de Deus para os nossos dias é para não olharmos para trás. Você começou uma jornada com Deus, vá até o fim. Não pare no meio do caminho. Você já teve a sua experiência com Deus, seja intenso. Sirva a Deus de todo o coração. Sirva a Deus de verdade. Leve Deus a sério. Quando a nação de Israel estava no cativeiro do Egito, Deus viu a aflição do seu povo e Deus decidiu levantar um libertador, Moisés. E ele vem e compartilha com Moisés o plano da libertação. Sempre Deus compartilha com seus servos o seu plano. Diga: sempre Deus compartilha com seus servos o seu plano. Sempre Deus vai compartilhar. Fecha-se o cenário do Velho Testamento, onde Deus se revelava e se manifestava e falava através dos seus servos, os profetas. Vai entrar no cenário do Novo Testamento, da Nova Aliança, onde Jesus vai se manifestar na terra. Vai ser precedido por um profeta chamado João Batista. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e o seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia. Eram tantas autoridades, tanto políticas como espirituais, mas a palavra de Deus não veio a nenhum deles. Mesmo aqueles sacerdotes que estavam estabelecidos para aquele tempo, e até sumos sacerdotes, eles não recebem a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus veio a quem? A palavra de Deus veio a João Batista no deserto da Judéia. Diz o versículo 2: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Olha só, veio a palavra de Deus. Em todos os tempos, em todas as épocas, Deus separa os seus servos, os profetas, e libera a sua palavra com um propósito. Qual era a mensagem que João trazia? Ele vai preparar o caminho, preparar o cenário para a manifestação do Messias, para a manifestação daquele que seria o Salvador de toda a humanidade. Ele vai preparar aquele cenário, e a Bíblia diz que ele percorreu, versículo 3, percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento
para perdão dos pecados. João trazia consigo uma palavra, a palavra é a chamada para o arrependimento, para que eles fossem perdoados. Diz mais o texto, versículo 5: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão. Queridos, prestem atenção. Quando nós olhamos para o texto, aparentemente está falando de topografia, de geografia, mas aqui está falando de gente. A palavra de Deus, ela tem poder para afetar uma geografia e mudar o contexto da geografia. A palavra de Deus é poderosa para fazer com que a terra estéril, a terra mesmo, estéril, se torne fértil. A palavra de Deus é poderosa para fazer com que montes infrutíferos se tornem frutíferos. A palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel e diz: profetiza sobre os montes de Israel. Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Então os montes também podem ouvir a palavra do Senhor. Mas esse texto, a palavra de Deus, veio a João Batista no deserto da Judéia, com poder. Pessoas que muitas vezes estavam vivendo na sua soberba, na sua arrogância. A arrogância e a soberba seriam tirados, ele voltaria para o estado normal. Pessoas que estariam vivendo no vale, na depressão, seriam levantadas para saírem da depressão. Deus quer que nós vivemos neste nível de equilíbrio. A soberba não tomando conta do nosso coração, a vaidade, a prepotência, e também saindo deste mundo raso, da insignificância, achando que não somos nada e não somos ninguém, com o senso do desvalor. A palavra de Deus veio a João Batista no deserto da Judéia, e a palavra central que ele trazia era uma chamada para o arrependimento, e ele começa a proclamar o arrependimento. Diz mais o versículo 7, dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Versículo 8: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A nação de Israel era tomada por vaidade, porque eles tinham como pai Abraão, que eles eram herdeiros da promessa, então eles se vangloriavam nisso. E João Batista vem dizendo: olha, não digais temos por nosso pai Abraão, está tudo bem com a gente. Ele diz: não está tudo bem com vocês não, mesmo o pai de vocês sendo Abraão, é preciso que vocês produzam frutos de arrependimento. Mesmo que nós digamos, nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, e temos mesmo, mas é preciso produzirmos frutos dignos de arrependimento. Diga amém. Glória a Deus. Diga comigo assim, levando Deus a sério. Diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nós vemos que no passado Deus se revela, Deus se manifesta, Deus fala com o seu povo através dos profetas. Mas no capítulo 1 de Hebreus, a partir do versículo de número 1, diz que nos últimos dias Deus se manifesta e Deus fala conosco através do seu Filho. Ele é o verbo, ele é a palavra que foi encarnado. Observe o que diz o texto: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Leve Deus a sério. Quando o profeta Isaías, ele entra no cenário profético também, liberando a palavra de Deus, no capítulo 53 ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito?
Quando o apóstolo Paulo, ele entra na cidade de Atenas e vai até o Areópago, e ali ele começa a falar a respeito de Jesus, as pessoas dizem: ei, quem é esse falador? Quem é esse paroleiro? Que conversa fiada ele está falando aí? E Paulo falava a respeito de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Eles diziam assim: olha, em uma outra ocasião a gente vai ouvi-lo falar, vai estar falando demais. Tem mensagens que nós gostamos de ouvir e se tornam agradáveis para a nossa alma, mas mensagem também boa é mensagem que nos chama ao arrependimento, mensagem que nos chama ao quebrantamento. E nesses dias nós estamos debaixo dessa convocação profética chamada reforma, para vermos a nossa nação sendo transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Escute bem, queridos, é impossível acontecer qualquer tipo de mudança na nação que não seja a partir da igreja. A igreja, ela é o agente de transformação de uma nação. Quando Jesus ele vai para as regiões de Betsaida, Corazim, Cafarnaum, eram cidades tomadas pelo pecado. Ele entra naqueles lugares tomados por obscuridade. O livro do profeta Isaías, no capítulo 9, fala a respeito disso. Lugares tomados por obscuridades, completamente cheios de iniquidade. O povo estava cativo, aprisionados nas garras de demônios. Jesus entra e as cadeias das trevas começam a ser quebradas. As pessoas viviam de um lado para o outro desesperadas. De repente entra naquele lugar o príncipe da paz e começa o processo de transformação. Escute bem, nós somos uma nação, mas como família somos uma nação dentro da nação, e como igreja somos também uma nação dentro da nação. A sua casa pode ter tanta luz, que pode transmitir luz para as outras casas. A sua casa não é o lugar para que você esteja ali perturbado, ansioso, angustiado. Você vai ser tão cheio da presença de Deus que você vai transmitir esta paz, a paz que excede o entendimento humano, pela presença de Deus na sua vida. Nós não ignoramos as coisas que estão acontecendo, nós não estamos alienados quanto às informações que chegam a nós, mas nós temos um Deus e servimos a um Deus que pode proporcionar a nós livramento, como proporcionou o livramento à família de Noé. Noé ousou acreditar na mensagem. Noé ousou acreditar em algo que aparentemente era impossível de acontecer, e ousou construir aquela arca que trouxe segurança para ele e para toda a sua casa. Naquela arca ele estava seguro, naquela arca ele tinha provisão. Por 150 dias aquela arca ela foi agitada de um lado para o outro sobre as águas, mas Deus preparou o monte Ararat. As águas baixaram, a arca pousou, Noé saiu da arca, plantou uma vinha, e depois as coisas continuaram. Você pode construir este lugar na sua própria vida, na sua própria casa. Este lugar seguro pode ser construído a partir de você, para aquelas pessoas também que você ama. Você pode proclamar estas boas novas e compartilhar o amor de Deus, levando Deus a sério, ou leve Deus a sério. João Batista ele trazia esta palavra, e nesta essência a palavra do arrependimento. Jesus vai entrar como ungido de Deus, e nos territórios que ele entra, as pessoas vão sendo curadas, as pessoas vão sendo libertas, pessoas endemoniadas, os cativos, os aprisionados na alma. Aonde Jesus chegava, o poder de transformação vinha juntamente com ele. Eu quero voltar aqui para encerrar no texto que eu li, que foi o primeiro texto, Mateus capítulo 24.
Os discípulos de Jesus já perguntavam a ele, naqueles dias, que sinais haveriam da sua vinda. Eles: olha, cautelai-vos, não precisam ficar preocupados. Mas ele vai dar algumas pistas. Ele diz: olha, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas algumas coisas vão preceder. E eu quero destacar aqui o versículo 32, onde ele diz: aprendei agora esta parábola, a parábola da figueira. A figueira tipifica Israel. Israel é o chamado relógio de Deus, do tempo de Deus. E ele diz assim: olha, aprendei agora esta parábola. Quando já a figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Diz: igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aí ele diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Jesus está dando pistas do que iria acontecer nos dias que antecederia a sua volta. Como nos dias de Noé, comiam, casavam, davam-se em casamento, a vida está normal. Eles estavam sempre só preocupados com as coisas terrenas. Assim será com os dias que antecederão a volta do Messias. Por isso, estejais apercebidos. Este não é um tempo para dormirmos. E depois é interessante porque quando chega no capítulo 25, ele fala a respeito da parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, e a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 levaram a sério e 5 cochilaram, dormiram. De repente chega o noivo, e as que eram prudentes começaram a celebrar, e as outras se desesperaram. Leve Deus a sério. Se coloque em pé. Espírito Santo, renda-se.
Vai se movendo no Espírito. Minha vida. Suas mãos aos céus, eu quero orar com você. Renda-se diante dele. Você pode fazer a sua oração de entrega, de consagração. Cadeias podem ser quebradas na sua alma, prisões podem ser quebradas, e você poderá servir a Deus com integridade, com sinceridade, de todo o seu coração, desfrutando da presença dele. Toda ansiedade, toda preocupação, isso pode ser tirado da sua alma. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta tarde na tua presença. Aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Tudo que nós queremos, ó Deus, é ver o teu propósito se cumprindo nas nossas vidas. Entregamos a ti o nosso coração, sem reservas. Queremos ser moldados como um vaso nas tuas mãos. Molda-nos, Senhor, pelo teu Espírito. Eu chamo o mover do Espírito de Deus sobre a tua vida. Agora recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito. Todos os teus temores caiam por terra. Todos os teus temores caiam por terra. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te guarde, te proteja e te livre de todo o mal. Diga: eu recebo, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Nós estamos numa jornada de consagração, jejum de Daniel, até o dia 2, até o dia 2, né? 2 de março, na quarta-feira que a gente vai entregar a consagração aqui, na quarta-feira, antecedendo o nosso congresso. Esteja orando pelo congresso, esteja orando pela igreja no Brasil, ore pelos pastores. Tudo que nós precisamos é do mover do Espírito Santo em nosso meio, para vermos a nossa nação transformada. Diga: a esperança em Deus, e a minha esperança não será frustrada. Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Shalom.